Acho We que can get já started with the podemos webinar. começar. Thanks for joining, everyone. Good morning. My name is Obrigada Sergio por Valdez. participar. Eu sou I'm a Sérgio communication Baldit, specialist for sou Resource especialista de Watch. comunicação Would like para o to welcome Resource you to this Watch webinar e estou from feliz em dar as Mexico City. boas-vindas a So it's todos good vocês morning from aqui me. Good hoje. day to all of Eu you. estou na cidade do Um, México, então para mim ainda é bom dia. and just to remind everyone, E só para before we lembrar start, a we have todos, live temos translation a available tradução in simultânea four languages: disponível em Spanish, 4 idiomas French, para esse webinar: Portuguese, and espanhol, Bahasa francês, Indonesian. português You e just have to hit Bahasa. the interpretation button Você at the bottom of your Basta screen você to clicar select your o language. botãozinho ícone de interpretação na parte Also, I inferior da just wanted to tela let e you know selecionar o seu idioma de the preferência. Q&A dynamics that we will have for this Também webinar. teremos perguntas e We have respostas durante o webinar. Q&A Temos um feature botão de in Q&A Zoom, built in Zoom, no where you Zoom can mesmo, onde type vocês your podem questions as we go clicar e through the session. enviar, digitar a sua Some of them pergunta might durante get toda a answered sessão. by our Algumas panelists podem during ser the respondidas session, durante a and sessão pelos for the nossos rest, we will panelistas. have time at the E end o of the restante webinar das where we will perguntas have time serão to interact respondidas a ao bit more final with do webinar, na the sessão de perguntas e panelists. And respostas. please, I remind you that at the end of the E webinar, ao final you do nosso will webinar também, have vocês you will see a post-webinar survey verão uma on your pesquisa, uma screen. enquete Please help pós-webinar. us fill that. Por Your favor, feedback is critical preencham for things to essa improve, pesquisa, essa for data enquete. offerings, and O to seu feedback continue é to muito organize events like importante this. para que a gente continue So, organizando eventos without como further esse. ado, E I sem would like mais, to gostaria então de introduce apresentar you to our panelists for today. os nossos We can panelistas de skip hoje. to the next slide. As I mentioned, my name is Sergio Valid, Como eu communication disse, eu specialist for sou Resource Sérgio Watch. Baldit, And we sou have a great panel especialista de today, comunicação no Resource um, Watch. starting Temos um with excelente painel Evan hoje Tchaikovsky, com Global Evan Director Tchaikovsky, of the diretor Worldwide Data global Lab, who will do be Data Lab, giving an introduction. que And we vai will nos also have apresentar o programa. E teremos members também of the teams from alguns the Resource membros Watch das team and the diferentes Global Forest Watch equipes de team. We'll have Resource Watch, do Global Gary Forest Nussbaum Watch. from Temos the Gabriel who is the Nussbaum, engagement manager for que é Global gerente Forest de Watch. engajamento We will da have Global Christine Forest Lister, Watch. who is the Temos também a Christine research Lister, associate for que Resource Watch, é and uma Nancy Sanchez, who is the product specialist pesquisadora do also for Resource Resource Watch. Temos Watch, Nancy Sanchez, também who worked especialista in em the development produto, of que this trabalham new map builder tool. no And we desenvolvimento have as dessa guest nova ferramenta do Map Trevor and Builder. Luami Temos from também the Goretz Trevor e Cluster Luami, Biosphere Reserve, who will do be Goretz sharing a Cluster case study Biosphere Reserve, que that apresentarão um of estudo how de they use Map caso Builder in their de como organization. eles usam o Map Builder na organização So deles. without further ado, E Evan, the floor is yours. então, Excellent. Thank you, Sergio, and thank you to everyone obrigado, joining us today Sérgio, as obrigado a well. It's so todos exciting to aqui see hoje. the turnout, the excitement, the interest, and we're really looking forward E to é a great presentation. interessante ver So, que once again, my todos name is têm Evan esse Tchaikovsky, and I'm the interesse. Global Director Eu sou of Evan Resource Watch Tchaikovsky Data e Lab. sou For diretor any of you not global do familiar Global with Resources WRI, Institute. we're a Vocês não conhecem, global alguns de research vocês institute que vocês não dedicated in conhecem o examining WRI, living ways that protect the nós environment nos and its dedicamos a capacity to provide proteger o science ambiente, sua for current and capacidade future de generations. One of fornecer the o core ways we necessário do para this as is by gerações building atuais e tools and futuras. platforms E uma that help forma de fazer researchers isso é and construir implementers on the plataformas que ground ajudem os translate data pesquisadores into insights and e action. implementadores a traduzir What os you'll see dados today em is an insights. updated Hoje version of our vocês map verão builder uma tool versão with new atualizada da features. nossa ferramenta Map We're Builder really com excited novos to share recursos. this progress Estamos and super build on the animados em work of compartilhar our esse teams progresso internally, que specifically the Global mostra o Forest Watch trabalho das and the nossas Resource Watch do team, trabalho das nossas equipes two incredible platforms internas. in their own São right that duas collaborated on plataformas this project. incríveis que colaboram These nesse changes projeto. to features E we alguns build with dos four goals nossos in mind. The first is recursos têm expanding the alguns data objetivos. O primeiro available é in Map expandir, Builder. ampliar os So dados there's a lot of data on disponíveis no forests Map already. Builder. For those of you Temos who já may be familiar muitos with dados e prior informações sobre versions of the tool, florestas, vocês you're já a devem certain part of conhecer it. uma outra We're now adding versão new data based anterior on new da tools ferramenta e agora estamos to help other adicionando functions and dados uses. para But second, ampliar we wanted to diferentes make tipos de Map Builder easier análises. to use E queríamos for tornar o Map everyone, Builder mais regardless of fácil whether de it's utilizar para making a todos, background in independente GIS de or ser coding. And so the para changes you'll see today were codificação made ou very para much with these two goals geolocalização. in mind. Então, hoje, o Before que we nós dive vamos into that, apresentar tem esses and dois learn about the objetivos em specific new mente. features, I'd like to take Antes a de moment entrarmos to nos recognize recursos, some of eu the people gostaria de and teams reconhecer who made this algumas possible. pessoas das First, equipes I que want to thank possibilitaram all of tudo the isso. users of Primeiramente, eu MapBuilder gostaria de who shared agradecer their todos os experience, usuários de who shared their MapBuilder que needs. compartilharam suas experiências, suas Your work necessidades. is the foundation O of this trabalho de tool. Without vocês you é sharing your experiences a and how fundação you dessa use the ferramenta. tool, what you're doing with it, it'll be Mostrar impossible to como build vocês the usam e o que features vocês that you're precisam dessa making now. ferramenta é o Second, que nos
ajuda a fazer esse trabalho. Segundo, gostaria de
agradecer aos nossos colegas da Gertz Biosphere Reserve por compartilhar o seu trabalho conosco. Estamos muito felizes em tê-los conosco. E terceiro, também gostaria de agradecer as equipes por trás. Então, internamente, a equipe de Global Forest Watch passou muito tempo trabalhando para colaborar, testar essas ferramentas, para estarmos prontos para esse momento. E, finalmente, gostaria também de agradecer ao Bioecology, que dão suporte para traduzir esses dados. E aqui gostaríamos de agradecê-los por sua visão e liderança e tudo que fizeram para ajudar a comunidade até aqui. Agora eu gostaria de apresentar Gabby Nussbaum. Ela é gerente de engajamento da equipe de Global Forest Watch e ela vai fazer o restante dessa apresentação para nós. A palavra é sua, Gabby. Muito obrigada. Oi, pessoal. Estou super feliz por estar aqui para falar do Map Builder e todas as atualizações e melhorias que nós desenvolvemos aqui. Para quem não conhece o Map Builder, é uma ferramenta baseada em mapas para que as pessoas combinem dados dos APIs de WRI disponíveis no Global Forest Watch com seus próprios dados para visualização e análise. Geralmente temos feedback de que os usuários gostariam de incluir os seus próprios dados locais para comparar os dados globais com os seus dados locais. Então, o Map Builder foi desenvolvido como uma solução para ajudar nessa questão. Com o Map Builder, os dados globais como sobre floresta, cobertura de terreno, foram derivados de outros produtos e podem ser combinadas com os dados locais. Isso pode incluir dados locais de áreas protegidas, de áreas de plantações, informações de projetos e etc. O Map Builder pode ser usado para diversos propósitos. Depois de construir seu mapa, você pode usar esse mapa para identificar e entender tendências comparando dados espaciais. Você pode também localizar os seus dados locais e comparar com os dados globais e monitorar mudanças e padrões que ocorrem dentro daquela área do seu mapa. O Map Builder tem também dados em tempo real embutidos, porque vocês podem usar para monitorar áreas, priorizar áreas de importância e ajudar as tomadas de decisão para responder a eventos identificados. O mapa que você cria é seu. Então, você pode publicar os seus dados, compartilhar seus mapas e engajar com as suas comunidades. E qualquer stakeholder que use essa informação do seu mapa pode ser compartilhada. O mapa criado com o Map Builder tem muitos recursos já embutidos. Queremos que seja fácil de utilizar e muitos usuários já conhecem e nós desenvolvemos um novo fluxo fácil de usar que já vamos descrever e o mapa pode ser compartilhado como está ou pode ser embutido, embedded em qualquer site. O mapa já tem dados interessantes, como muitos dos datasets disponíveis no Global Resource Watch. Os dados que são relevantes para o seu trabalho ou região podem ser removidos também do seu mapa, bem semelhante ao Global Forest Watch. Então, os usuários do seu mapa podem analisar uma área, desenhar no mapa, clicar num recurso ou colocar um marcador. O mapa é super personalizável e os usuários têm informações atribuíveis que podem ser customizadas e depois os criadores de mapas podem usar painéis, dashboards associados a camadas específicas. Você pode customizar logos, o mapa tem ferramentas de medições e muitos outros recursos que podem ser adaptados ou dentro do mapa ou fora do mapa, se vocês não quiserem usar. Nós também temos suporte para 10 idiomas: inglês, espanhol, francês, mandarim, bahasa, armênio, azerbaijani. Como eu falei, o Map Builder já tem muitos conjuntos de dados disponíveis, como esses nesse slide. Mas esse não é uma lista completa do que temos disponível.
E os dados também podem ser excluídos se vocês não tiverem interesse de apresentar certos dados do mapa. Nós fizemos entrevistas com usuários e agradecemos quando recebemos feedback, se vocês tiverem. Nós podemos considerar se houver muita demanda, mas tentamos atualizar o Map Builder rapidamente. Se você quiser construir o seu próprio mapa com Map Builder, recomendamos que você tenha alguma experiência com geolocalização e é importante saber como trabalhar com esses dados. E recomendamos que vocês também tenham uma conta, porque o fluxo de trabalho vai ser integrado ao nosso GIS Online. O Map Builder usa uma configuração JSON e anteriormente a maioria das customizações do Map Builder necessitava de mudanças no arquivo de código. Então era geralmente difícil de customizar e muitos dos usuários que não tinham muita experiência em codificação achavam que isso era uma barreira. Então nós queríamos realmente tratar esse ponto. Agora apresentamos um novo site e formulário do Map Builder para que todos os usuários possam customizar o seu mapa com muito menos codificação. Geralmente esses componentes são mais simples para alterar com os campos de alteração, mas ainda é necessário ter codificação, fazer coding para algumas configurações mais avançadas que não são tão fáceis de usar. Então, esse formulário trata algumas daquelas barreiras que a gente comentou. Estamos bem animados com o nosso novo formato para usar e customizar os nossos mapas. E agora eu gostaria de apresentá-los à minha colega Christine Lister, que é pesquisadora do Resource Watch, que vai mostrar o site e demonstrar o novo formulário e fluxo do Map Builder. Oi, pessoal. Vamos mostrar duas demos pré-gravadas. Então, essa primeira dá uma ideia do mapa final que é possível ser criado. Então, enquanto vocês assistem essa demo, pensem como vocês utilizariam esse tipo de mapa com os seus próprios dados e com os recursos que vamos mostrar para se comunicar com os seus atores, com seus stakeholders, monitorar as suas localizações, mostrar progresso, etc. Oi, pessoal. Obrigado por participar dessa demonstração. Vamos falar sobre os recursos e aplicações do Map Builder, incluindo datasets disponíveis, análises e opções de idiomas. Depois, vamos mostrar como criar a sua própria aplicação com o tutorial da nossa nova página e o nosso novo formulário online para customizar o seu Map Builder. Criamos uma aplicação com foco em ecorregiões no estado de Oaxaca, no México, e nós colocamos os dados aqui nesse estado para mostrar a codificação por cores. Vocês podem identificar as cores, os polígonos, os textos, legendas que aparecem no mapa. Esse é o trabalho de GIS que vocês vão precisar fazer. Vocês podem usar o formulário para customizar tudo. Aqui vocês podem ver no painel esquerda todos os datasets que vêm já com o Map Builder. Temos vários temas, inclusive dinâmica de cobertura de terreno, perda de cobertura de árvores, cobertura, alta resolução, biomassa, outros dados e outros dados também sobre clima, em termos de remoção de carbono, qualidade do ar, dióxido de nitrogênio, secas e outros dados relevantes ao clima. Agora vamos visualizar um dos nossos conjuntos de dados, que é um mapa de alta resolução de cobertura disponível a uma resolução de 30 metros. E nós vamos ligar e desligar essa camada para avaliar as ecorregiões abaixo, mas deem uma olhada aqui nessas regiões, que é a Sierra Madre del Sur. Se mostrarmos a comparação entre 2000 e 2020,
Podemos ver a expansão urbana nas áreas alaranjadas, rosa, que indicam as áreas construídas. Então, voltamos para 2000, temos menos áreas rosa. Passando para 2020, vemos que há muito mais expansão dessas áreas urbanas. Mais uma vez, vamos mostrar 2020, 22, perdão, 2000 e 2020. Avaliar esses dados é diferente de ter uma análise pré-programada por nossos engenheiros. Agora estamos trabalhando também em ampliar a análise de cobertura, então agora vamos mostrar a análise de perda de árvores, aqui destacada em rosa, principalmente concentrada nas regiões do Nordeste. Clicando aqui nos polígonos, vocês podem ver que 3 aparecem e temos informações desses polígonos dos dados subjacentes do ArcGIS Online. Vocês podem controlar o nome das colunas, informações que aparecem aqui. E agora vamos selecionar este, usando o botãozinho de X aqui. Vocês podem usar aqui os botões, navegar entre eles. Vamos selecionar essa aqui e desselecionar a outra com o botão de X. E clicando no botão de análise, vocês podem rodar vários tipos de análise, inclusive a contagem de alertas de incêndio. Vocês podem selecionar as datas de início e fim. Podem ver o número total de alertas integrados para diversos alertas de desflorestamento e calcular a área de cobertura ou de perda. Quando você clicar aqui em Run Analysis, você vai ver essa tabela indicando as perdas por ano. E clicando nessas barras, você pode ver qual foi a área perdida. E vocês podem clicar também esse botão para imprimir esses relatórios com todas essas informações. Leva um tempinho para carregar, mas depois vocês podem testar. E voltamos para o mapa. Vamos ver algumas opções de imagem. Temos os compostos disponíveis desde 2013 e 2017. Também temos um mapa de base branca para destacar alguns dados, como perda de cobertura. Também temos as imagens com e sem as etiquetas para ver os dados subjacentes. E temos também imagens do Planet para os trópicos. Temos imagens de alta resolução disponíveis com resolução de até 2 metros. E se filtrarmos essa perda de cobertura para apenas 2020 e 2021, podemos dar um zoom nas áreas mais recentes de perda de cobertura. Então, numa dessas regiões mais ao norte, podemos ver uma perda de árvores, de cobertura de árvores recente, que pode ter sido algo como um incêndio. Então, essas imagens podem ser usadas para explorar mudanças recentes na região. E vocês podem também selecionar o mês para verificar, por exemplo, abril de 2020. E aí está a perda recente. É bem legal, né? Agora vamos ver a customização adicional com o Map Builder, inclusive adicionar outros idiomas. Aqui temos espanhol e inglês. Mas se passarmos para o espanhol, o mapa é recarregado com todos os nomes e nomes aqui e instruções do mapa já em espanhol. Os metadados também mudam e vocês podem oferecer tradução adicional dos seus dados, que já vamos mostrar na outra parte da demo. E vocês podem adicionar também tradução dos seus outros elementos aqui, por exemplo. Se a gente voltar para o inglês, temos o título em inglês e em espanhol temos o título em espanhol. Vocês podem oferecer informações também no mapa nessa coluna para customizar. Seu logo e título, como eu mencionei. Temos outros links adicionais também
que já vamos mostrar na outra demonstração. Maravilha. Vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas ao final do webinar para responder as suas perguntas sobre esses recursos do Map Builder. Na próxima sessão agora, vamos mostrar o nosso novo fluxo, inclusive o nosso formulário de configuração, para que vocês vejam como podem construir um mapa como esse em apenas 20 minutos. Nessa sessão da demonstração, vamos mostrar a nossa página inicial para começar a trabalhar com o Map Builder. A primeira sessão tem uma apresentação, uma introdução ao Map Builder e o nosso menu de navegação na parte de cima. Agora temos muitas informações e tudo que vocês precisam saber sobre o Map Builder, inclusive por que vocês devem usá-lo, os recursos, incluindo os tipos de dados locais que podem ser carregados e os dados globais que nós temos disponíveis, que eu mostrei na última demonstração. Temos outras informações para navegar também essas aplicações do Map Builder e diferentes configurações que podem ser usadas no nosso formulário. Temos também mapas exemplo dos parceiros e uma sessão de tutorial mostrando como criar aplicações populares interessantes. O primeiro passo é escolher o ArcGIS e isso permite armazenar os seus dados e escolher o estilo dos seus mapas com seus dados. Temos dois tipos de ArcGIS. Uma é uma conta pública e a segunda é uma conta empresarial paga. Com a conta pública não é preciso pagar nada, mas existem limitações no limite de dados e tamanho de conjuntos de dados. Com as contas empresariais, você tem mais armazenagem de dados, é paga, mas vocês também podem compartilhar mapas e informações com outras pessoas na organização. Temos mais informações sobre a comparação desses dois planos nessa outra sessão. Nessa próxima sessão do tutorial, vamos criar um mapa no ArcGIS Online. Então, vamos criar aqui o aplicativo. Vamos salvar o objeto e depois adicionar os dados no último passo, que é geralmente o passo que demora mais. Então, clicando aqui esse link no tutorial, vocês chegam ao viewer do mapa. Eu já salvei esse mapa antes. E aí vocês podem compartilhar. Não precisam fazer o login novamente no ArcGIS. Vocês terão também uma senha para proteger esse mapa. Vocês vão precisar da URL do mapa que acabamos de criar. Mas agora a gente já pode passar para o próximo passo, que é criar um aplicativo do Map Builder que vamos usando o conteúdo do ArcGIS Online. Então, vamos criar uma nova aplicação e precisamos copiar essa URL aqui, que conecta o template do mapa para o objeto do ArcGIS Online. Vamos dar o nome aqui de Test Web App. O próximo passo é avaliar aqui as configurações e precisamos copiar essa identificação e colar na URL aqui. Temos que mudar também o propósito para configurável e clicar em salvar. Aqui temos essa caixa de texto que é onde vamos copiar as configurações personalizadas. Eu posso compartilhar isso também para que todos tenham acesso e não precisaremos de senha. E vocês podem ver aqui que temos o modelo, o template do mapa, para que vocês tenham um preview antes de adicionar as suas customizações. Passamos então agora para o próximo passo do tutorial, que é preencher o formulário de configuração. Esse passo é muito bem explicado, mas eu vou mostrar esse link para vocês, onde eu já preenchi a maior parte das informações do formulário. Antes de chegarmos aqui nesse passo, vocês têm um formulário com
usamos isso para ter mais informações dos usuários e oferecer melhores recursos e serviços para vocês. Aqui temos a URL do Webmap e vamos copiar e colar essa URL aqui, que gera um ID do mapa automaticamente. E para cada um desses, vocês podem clicar no botãozinho de informação para ver mais informações sobre essa configuração. E na página de configuração também vocês vão ver mais informações sobre cada uma das configurações. E como eu mostrei na primeira demo, vocês podem adicionar o logo. É preciso ser um logo quadrado e armazenado online. Depois vocês podem ter outros links também para o seu site, inclusive um local para que as pessoas baixem os próprios dados e um redirecionamento para a nossa página inicial. Boa parte das configurações acontece nessa aba aqui. Eu já selecionei vários dados, mas na esquerda vocês podem selecionar essas caixinhas. Eu já selecionei várias, então vamos clicar em todas só para ver. Para cada uma delas, vocês podem clicar no botão de informação para ler mais, ter mais informações sobre esses dados. E para os datasets que têm análises disponíveis, como na demo, que eu mostrei no início, tem essa indicação de análise disponível. E como eu falei, com a nossa demo, podemos adicionar outros idiomas. É aqui que vocês podem selecionar o seu segundo idioma. E vamos precisar de uma outra URL do Webmap, que pode ser a mesma que foi... Eu coloquei a mesma aqui. Mas se quiserem traduções dos seus dados locais, é possível escolher outras configurações sobre o que apresentar nesse mapa. Aí você pode também colocar os seus títulos e subtítulos traduzidos e o que vai aparecer na aba de informações. E essa última seção são as configurações avançadas. Vocês podem ler mais sobre isso na página de recursos. Eu vou só clicar aqui em links abertos na aba do browser. E no final, temos a geração do formulário de configuração. Vocês podem ver aqui. E antes era preciso editar tudo isso para criar a aplicação de Map Builder. Agora temos duas formas de usar esse arquivo de configuração. Recomendamos que ela seja copiada para o clipboard. E vocês podem também baixar uma cópia desse formulário como um arquivo JSON ou como Apple Text Edit. Vocês podem enviar esse arquivo por e-mail usando esse botão aqui com o e-mail indicado no formulário inicial. Se você quiser editar esse arquivo, você pode clicar em Back para voltar para a configuração, para o formulário de configuração. Só lembrem de manter essa aba aberta se quiserem editá-la novamente, porque depois de fechar essa aba, vocês perdem as configurações do formulário. Depois de copiar tudo isso para o clipboard ou baixar o arquivo, o último passo é inserir o texto de configuração aqui no campo de dados aqui dos parâmetros. Aí clicamos em salvar e vocês verão uma mensagem de que o arquivo foi carregado. E agora vamos preparar dados locais adicionais para serem adicionados ao formulário de configuração ou no Webmap. Temos duas formas para fazer isso. Armazenar no ArcGIS Online e o seu Webmap conectado aqui, ou como dados adicionais no ArcGIS Online ou em um desses formatos de dados suportados que vocês podem ler aqui, como Webmap Services e outros conjuntos de dados armazenados online. Mas
Vocês podem armazenar isso também no WebMap do ArcGIS. E já preparamos um outro mapa com os dados de Oaxaca da demo anterior. Então, eu usei aqui o estilo do ArcGIS para colorir os polígonos. Eu configurei também os pop-ups aqui e acrescentei as legendas com essa opção. Depois de salvar, e esse é o mapa que vocês linkaram ao seu arquivo de configuração, se clicarmos no Overview aqui, onde vocês colaram os parâmetros de configuração, e clicar em View, vocês poderão ver a aplicação final do Map Builder que vimos na demo anterior, com todas as suas configurações personalizadas. Ótimo. E depois de vocês concluírem esse aplicativo, vocês podem usar a URL aqui em cima para compartilhar com seus parceiros ou embutir esse webmap no seu site para outro sistema como o ArcGIS online. E temos mais informações sobre como compartilhar esses webmaps nos nossos tutoriais. Vamos responder mais perguntas no final e podemos responder algumas agora no chat, mas vou passar então para Luami e Trevor para falar sobre como eles usam esses dados no trabalho deles e um caso de uso do Map Builder. Luami, a palavra é sua. Oi, pessoal, bem-vindos ao World Resource Institute e obrigado por a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Luami Sundar, eu e meu colega Trevor vamos apresentar o nosso exemplo prático de como usamos o Map Builder nos nossos projetos de restauração. Então, um pouquinho de contexto e depois o Trevor vai entrar nos detalhes técnicos. Nós somos ali de uma empresa na África do Sul, sem fins lucrativos. Para quem não conhece a Biosphere Reserve, nós somos uma designação da Unesco de grande valor científico e natural, que pode incluir vários tipos de terrenos, desde áreas agrícolas e áreas urbanas. A imagem aqui, como vocês podem ver, temos uma área bastante grande, um pouco menos de 3,2 milhões de hectares, que é basicamente um terço do tamanho de Portugal. Então, nós trabalhamos numa área bastante grande e, claro, que não podemos ter um impacto na área toda, então temos que ser muito seletivos onde e como priorizamos nossos esforços. E como a área é tão grande, claro que temos muitos tipos de vegetação, microclimas, etc. Então, poder trabalhar com esses dados em nível macro e micro é essencial para o sucesso dos nossos projetos em longo prazo. Então, temos alguns projetos para restaurar e proteger ecossistemas naturais. Um dos projetos tem o foco na restauração de áreas degradadas na região mais árida. Depois temos outro projeto para restauração de áreas mais montanhosas e trabalhamos com donos de áreas para proteger os corredores existentes. Então, entender esse contexto atual e proteger as nossas áreas é essencial. E geralmente as pessoas não têm o treinamento para usar esses recursos de GIS. E nós trabalhamos com proprietários para terem mais práticas sustentáveis. E nesse caso, com o projetor do corredor, por exemplo, muitos proprietários e agricultores não têm habilidade ou acesso para fazer essas análises. Então, precisamos de software que pode ser compartilhado com pessoas que não têm habilidade técnica para que os nossos projetos e nossas regiões sejam avaliadas. E é aqui que nós
estamos bem animados com os potenciais do Map Builder para nos ajudar a levar essas análises aos decisores em campo. Vou passar então agora ao Trevor para falar um pouco mais sobre os aspectos técnicos de como vamos fazer isso. Hi there. As Luame explained, the GCPR Como a Luame falou, durante o ano vimos um desenvolvimento e precisamos de uma forma de compartilhar os dados. Entramos em contato com... Perdão, o áudio está muito baixo para a interpretação. The GCBR makes use of the Esri product range through their non-profit licensing system for the creation and management of spatial data. An ArcMap shown here has been made available to a few key personnel to create, edit, undertake spatial analysis, and produce spatial products, mainly consisting of maps distributed either in digital form or hard copy, or in the form of data, such as shapefiles or KMZs, to be used in programs such as Google Earth. So what we have here is the Gerrit Biosphere Reserve. O que temos aqui é o Biosphere Reserve, com diversos dados da África do Sul, an issue with ArcGIS Online. So in this case, we're able to see the vegetation types throughout our region, and underneath it we have the threatened vegetation types. So if one, for example, does the sweep, you're able to look at these various vegetation types and see what their threat levels are, as an example. We also have other data sets here derived from the vegetation, such as the biomes and the bioregions, etc. We also can obviously use broader data sets where we're not even clipping them, such as the geology map of South Africa. This is a broad geology map for South Africa, which we're obviously able to do. But one of the problems is that from a perspective for the national data, we don't have a huge amount of... Nós não temos muitos dados nacionais que podem ser usados. Muitos deles não são tão informativos. E por conta do tamanho da nossa área, seria muito útil para nós avaliar isso. E quando fazemos queries espaciais com grandes conjuntos de dados, se os créditos vencem, você precisa comprar mais créditos para fazer essas análises espaciais e pode se tornar uma forma muito cara. Então, nesse caso, ter os dados disponíveis pelo Global Forest Watch nesse ambiente de Map Builder será muito útil para fazer as análises espaciais
nesse ambiente do Map Builder. As with the map before, we are also able to share individual project data using the online interface. The projects mentioned earlier by Luami are displayed in this Como a map. Luami mostrou, As discussed in the previous map, it would also be num outro convenient mapa, to seria be able muito to examine útil this internal data with a broader global set com dados mais amplos para nos ajudar a tomar algumas decisões. Once again, this is where the spatial analysis using the map builder interface would be of great advantage. In rounding off, we can definitely state that we are very E estamos muito making use satisfeitos com a perspectiva de usar essa interface do Map Builder online. Thank you. Obrigada. No, that's Well, excellent. Thanks a lot. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar sobre os nossos projetos. Podemos agora responder perguntas após o webinar. Temos as nossas informações de contato na tela. E passo a palavra, então, a Nancy para a nossa conclusão. Obrigada, Anne. Obrigada a todos. Obrigada por participar hoje. Estamos muito felizes em falar aqui. Eu vejo que tem bastante interação aqui na nosso botão de Q&A. O Map Builder é uma ferramenta que ajuda a contextualizar os dados globais de acordo com os seus dados locais e pode facilmente ser usado juntamente com os dados do World Resources Institute e os seus. Geralmente temos informações sobre florestas, terrenos, clima, e temos confiança de que essa ferramenta atenderá algumas das necessidades dos usuários, pesquisadores, agências, coletivos e indivíduos que buscam uma forma de mudar o nosso planeta e agir nessa crise de clima para analisar as tendências, visualizar os dados. E convidamos vocês a criar o seu mapa no Map Builder e compartilhar suas necessidades, feedbacks que vocês tenham para nós. E também, em breve, teremos sessões de treinamento para quem tiver interesse em saber um pouco mais para criar os seus mapas. Vamos compartilhar o formulário de registro no chat depois do webinar. Vocês poderão registrar o seu interesse depois do evento. Eu vejo que temos muitas perguntas, muitas interações no Q&A. Então, mais uma vez, obrigada a todos pelo interesse, por seu compromisso com o nosso planeta. E passo a palavra de volta, então. Muito obrigada. Ok. Obrigada novamente por essa excelente apresentação. Coletamos algumas das suas perguntas durante o webinar para respondê-las ao vivo. E se vocês tiverem eu gostaria de começar com a Gabi. Temos algumas perguntas aqui do chat. Uma sobre a integração do ArcGIS, porque muitos usuários não têm o acesso. É possível que os usuários de Map Builder possam usar o QGIS em vez de ArcGIS? É uma ótima pergunta e
ouvimos muito essa pergunta, se é possível integrar com QGIS. Foi algo que nós pesquisamos, mas infelizmente, como o Map Builder é uma aplicação baseada na web e o QGIS é desktop, não é possível usá-lo. Mas sabemos que às vezes existem algumas limitações, porque os recursos são geralmente serviços pagos, mas o ArcGIS tem possibilidade de usar contas gratuitas com limitação de armazenagem de dados, mas é possível criar um mapa totalmente gratuito usando o ArcGIS com a conta gratuita deles. Isso está no nosso tutorial, no nosso site e para tratar seus dados nessas contas. Infelizmente, não está integrado ao QGIS, foi algo que nós tentamos, mas tem limitações. Mas é possível ainda usar o Map Builder gratuitamente usando o ArcGIS Online, conta gratuita. Ótimo. Temos uma outra pergunta interessante, Gabi, para você também, sobre privacidade. Como tratamos os dados dos usuários nessa plataforma do Web Builder? Obrigada. Acho que é geralmente um mau entendimento aqui. O Map Builder usa o ArcGIS Online, então não tem dados de usuários, nenhum arquivo fica arquivado na plataforma do Map Builder. Nós não guardamos nenhuma informação pessoal. Então, todos os dados carregados são carregados no ArcGIS Online e seguem as políticas de privacidade de dados da ArcGIS. O Map Builder oferece apenas o template do mapa para que vocês acessem os dados de APIs, WRI, com ferramentas customizáveis e outros recursos, mas os seus dados permanecem com você e na plataforma ArcGIS Online. Nós não temos acesso a esses dados. Ok, muito obrigado, ficou bastante claro. Temos uma outra pergunta técnica sobre formatos. É possível carregar imagens ao Map Builder? Gabi ou Christine, podem responder? Eu posso responder. Como a Gabi falou, nós incentivamos que vocês usem o ArcGIS para armazenar e estilizar os seus dados. Mas o ArcGIS Online não tem suporte para dados raster, mas vocês podem convertê-los a um dos formatos e tem um serviço como WMS ou WMTS que pode converter os dados raster em zooms ou PGIs, PGs, e é assim que vocês podem usar online. Mas vocês podem fazer essa conversão também e armazenar esses tiles em outros serviços online para usar raster e CDF no Map Builder, principalmente porque são mais difícil visualizar os dados raster online em comparação com os JSONs. Então, temos tutoriais na nossa página para mostrar como isso pode ser feito e mais informações também. E se tiverem perguntas, vocês podem entrar em contato pelo formulário online. Ok, obrigada. Agora temos uma pergunta que já foi respondida algumas vezes. Como podemos usar os recursos do mapa num relatório?
Podemos embutir os mapas no site para incluir os relatórios, ou podemos também imprimir imagens com relatórios. Então, recomendamos incluir os links ou fazer a demonstração do trabalho que vocês estão fazendo em restauração ou intervenções também. Great. Thank you. And there was also a question about Temos também uma pergunta. Sabemos que MapBuilder geralmente é apresentado como um aplicativo de monitoramento, mas seria útil também fazer análises, por exemplo, sobre expansão urbana ou outras questões. Eu diria que a análise disponível pode ajudar em qualquer frente. Eu vi uma pergunta também sobre monitoramento de áreas ilegais. Então, se vocês tiverem essas limitações para a sua região, se vocês têm essas limitações, incluir isso no seu aplicativo do MapBuilder, vocês podem fazer análises dessas áreas para ver se há perda de cobertura ou alerta de desflorestamento, também alterações dentro daquelas delimitações. Então, pode ser usado para monitoramento ativo e também para fazer uma análise pós-evento. Excelente. Acho que já respondemos a maior parte das perguntas que recebemos no Q&A. Estou vendo algumas outras um pouco mais específicas e nós podemos responder depois, posteriormente, por e-mail para vocês. Uma pergunta aqui chegou sobre a frequência da atualização dos dados. Os dados do MapBuilder são atualizados anualmente e também temos os conjuntos de dados em tempo real, que incluem os alertas de desflorestamento e de incêndios e são atualizados diariamente. As imagens do Planet também têm os nossos dados de dióxido de nitrogênio, que é atualizado mensalmente. Além disso, planejamos acrescentar mais dados ao MapBuilder para pedir quais conjuntos de dados vocês querem incluir, ou tema de dados, ou se tiverem interesse em mais compostos de qualidade do ar, ou mais informações sobre áreas urbanas. Pedimos que entrem em contato conosco pelo formulário sobre solicitações de temas, tópicos, ou vocês podem solicitar a inclusão de um dataset específico. E vocês não, na verdade, não podemos atualizar, não podemos mexer nos datasets globais, mas se quiserem ver alguns dados específicos, vocês podem conectar isso com os dados do ArcGIS. E como eu falei, no tutorial não falamos disso, mas por meio do ArcGIS Online, vocês terão acesso também ao que eles chamam de Atlas Vivo, que é o seu repositório online de datasets que eles aprovaram ou que usuários já publicaram. Então, tem um catálogo imenso de datasets, muitos dados de países também, que podem ser adicionados ao seu web map também. Nós também temos outros recursos disponíveis por meio desse Atlas Vivo também. Então, eu incentivo a vocês que busquem esses dados que estão faltando, ou do MapBuilder, dos Global Datasets, ou que vocês não têm disponíveis ainda, para que a gente tenha mais informações. E temos informações sobre isso no nosso tutorial também. Ok, muito obrigada. E uma última pergunta. Tivemos várias perguntas, na verdade, sobre quais áreas podem ser avaliadas
temos dados, por exemplo, para a Bolívia, para o Congo e outros países. Você pode responder? Sim, como falamos, os datasets do RI são globais. Alguns incluem funções de análise que podem ser selecionadas por área que você deseja analisar. Nem todos têm essas funções, mas é possível selecionar diretamente no aplicativo do Map Builder a área que você deseja avaliar de acordo com os dados globais disponíveis. Mas sim, temos dados globais e você pode selecionar a sua área de interesse para iniciar as suas análises de acordo com o polígono que você tem interesse ou numa seção específica do mapa. Sim, lembrem que temos sessões de treinamento gratuitos nos próximos meses. Inscrevam-se, indiquem qual a sua área de interesse. Vamos começar a agendar as diferentes sessões para isso. E queremos ver a recepção geral desses protocolos. E vamos começar a oferecer sessões gratuitas de treinamento para vocês. Ok, fantástico. Muito obrigada. Estamos sem tempo, chegamos ao fim, mas muito obrigado por participar. Obrigado aos nossos painelistas e todos que participaram. E lembrem de, por favor, preencher a nossa enquete pós-webinar, que vai aparecer aqui na tela. E vamos mandar também a gravação da sessão para vocês, juntamente com os slides da apresentação. E vamos colocar aqui os links que podem ser interessantes e o link também para o site do Map Builder e o nosso e-mail de contato, caso queiram saber um pouco mais sobre a ferramenta. Muito obrigada a todos por participar e até a próxima.